Josué, capítulo de número 15, esse sexto livro da Bíblia Sagrada, no versículo de número 19, e ela disse: dai-me a bênção, e o Senhor me deste uma terra seca. E também te peço, dai-me a fonte das águas, as fontes superiores e as fontes inferiores. Esse texto causa em nós uma reflexão profunda e ao mesmo tempo simples, pois o simples, ele é libertador. O simples, ele é o óbvio. E a bem da verdade, muita gente não gosta do óbvio, gosta do complexo, do dificílimo e não do óbvio. Mas o óbvio que é o libertador, é o esclarecedor. E esta passagem fala da vida de Axa, filha de Caleb. Essa passagem traz para nós um aprendizado tão profundo que, se você observar a natureza do texto, a clareza com que esse texto é proposto para nós, é de algo estarrecedor. Primeiro, porque após Josué liderar este povo, esses hebreus, para entrar na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, referendando a ideia da prosperidade, da riqueza que essa terra tem, mostra-nos que nesse princípio de ensinamento que as Escrituras estão nos guiando, é que Caleb é um daqueles que trouxeram boa notícia a Moisés, permaneceu na promessa, creu de fato que aquela terra tinha uma provisão. E aí nós passamos a observar que, olhando para esse princípio, o princípio que rege o texto, ele é tão detalhado, é tão detalhista, que mostra para nós que nesse envolvimento do texto, que fala de Caleb com sua filha Axa, que casa com Otoniel, diz-nos a palavra que Axa faz um pedido ao seu pai, e a primeira coisa que o seu pai dá a ela, quando ela casa com Otoniel, é que ela tenha de presente uma terra. E a terra que Caleb, seu pai, dá é uma terra seca. Na hora em que Caleb dá isso na mão de Axa e de Otoniel, esposo da mesma, demonstra ali que o pai não dá nada para o filho primeiro, sem antes testar o caráter deste filho. Axa recebe primeiro uma terra seca, só que na hora que essa terra seca é dado para Axa, ela tira uma lição. E qual é a lição? É que ela já havia experimentado o deserto lá atrás, pois Axa, ela nasceu no deserto. Axa nasceu nessa terra do deserto, aonde Israel peregrina por 40 anos. Então, quando o pai dá a ela essa terra, e diz a Bíblia que era uma terra seca, ela já estava sabendo lidar com isso, pois ela mesmo entendeu: para quem nasceu no deserto, para quem se criou no deserto, terra seca para mim não significa desprezo do meu pai. Ao contrário, terra seca para mim é o lugar aonde eu vou aprender mais do que eu já aprendi no deserto. Porque no deserto, para você ter uma ideia, no deserto ali, eles estão comendo maná, codornize, sendo sustentado pelo Senhor todos os dias,
ao ponto de faltar água e Deus fazer o milagre de transformar águas amargas em água doce. Mara se transformou em água doce, ao ponto de Deus tirar água da rocha. Então, Axa já vem treinada, Axa já vem lapidada. Se vier para a mão dela uma terra seca, ela sabe tirar de letra, pois ela aprendeu que a terra pode ser seca, mas ela tem o potencial de viver o milagre nessa terra seca. Outro detalhe é que ela não murmura após ter recebido essa terra seca do seu pai. O seu pai deu primeiro a terra seca, para depois lhe dar algo superior, algo melhor do que isso. Axa aprendeu a acreditar, pois a palavra Axa já quer dizer adornada ou um colar para o meu pescoço. Ela é uma mulher brilhante, pois aprendeu a confiar no Deus de Israel. Hoje, você que está aí me assistindo, eu acredito piamente que se você acreditar no Deus de Israel, você viverá e demonstrará às futuras gerações o Deus a quem você acredita vai estar com você de uma tal forma que a sua história pode ser contada como foi a história de Axa. Axa acreditou que Deus havia feito algo pelo seu povo no deserto. E aí nós compreendemos que nesse intervalo que ela aprende, quando a terra seca vem, ela já sabe tirar de letra, pois ela já havia passado pelo deserto da vida. Ora, isso é bem atual. Às vezes nós queremos que o nosso Pai Celeste nos dê primeiro as fontes boas. Queremos primeiro a vitória e nunca vai suceder a isso. Primeiro seremos moídos, primeiro seremos caluniados, primeiro seremos perseguidos, para depois Deus fazer conosco como fez com Axa. Por ela não murmurar, ela diz: Pai, o Senhor já me deste uma terra seca, agora eu te peço, dai-me fonte das águas. Isso é muito poderoso, isso é muito libertador e transformador. Sabe por quê? Porque Deus está me ensinando uma lição e desejo compartilhar com você essa lição. Qual é, Adriel? É que Axa, ela não murmurou quando recebeu a terra seca. Ela apenas agradeceu o seu pai Caleb. Ora, a honra, a gratidão, ela é carregada de honra. A honra só vem para aqueles que têm o espírito de gratidão. Seja grato pelo que o Pai te dá. Seja grato pelos presentes que a vida em Deus está te propositando. Em vez de tu estar murmurando, aprenda com Axa. Agradeça a Deus, agradeça o Pai, porque Ele está te ensinando o caminho que te conduzirá em sucesso e em vitória. Ora, se você entender a profundidade disso, é que ela disse: dai-me a fonte das águas, porque para nós termos a vontade de beber da fonte das águas, nós temos que ter sede profunda dentro de nós, na terra que vivemos. E eu quero dizer para você que Axa aprendeu: eu estou numa terra seca e preciso de fonte de águas. E quando ela pede, ela diz: dai-me as fontes superiores e as fontes inferiores. Sabe o que era isso? Era que as fontes das águas, para mim que sou da roça, do interior do Amazonas, a fonte das águas era equivalente a um olho de água, uma fonte de água mesmo, aonde ela está dizendo: dai-me as fontes superiores, porque nas montanhas
nas montanhas, ali na região em que Judá recebeu a terra por herança em Canaã, nas montanhas dessa região geográfica existia a fonte de águas. E quando ela desaguava lá de cima, rolando montanha abaixo, também na parte de baixo tinha os olhos de águas, também as fontes de águas, ou seja, fonte de água superior e fonte de água inferior. Primeiro o pai de Axa deu a terra seca, depois deu ela a fonte superior e a fonte inferior. Sabe por que isso, querido? Aqui é uma lição muito poderosa, que nem todas as vezes nós vamos começar a vida por cima e nem todas as vezes vamos começar a vida por baixo, mas podemos começar pelo meio. E no caminhar do meio, a gente aprende a lidar com os presentes que o Pai está nos dando, agradecendo a Ele pela dádiva de estar vivo. Mas a gente também pode aprender a lidar com as fontes inferiores, porque essas fontes têm vários significados para as nossas vidas. E aí, quando nós abrimos os nossos olhos para aprender isso, nós compreendemos, aceitamos e cremos que o nosso Deus, Ele vai primeiro nos dar uma terra para nos provar, para depois nos dar a fonte superior e a fonte inferior. Dai-me das fontes superior. Sabe o que ela está dizendo? Eu não quero só beber água dos montes, eu quero também beber água dos vales. O segredo de quem viveu no deserto é este: aprender a viver tomando água do cume da exaltação e também tomando água do vale sombrio que nós passamos em nossa existência. Lembrando que Deus, o Pai eterno, Ele não nos dá fonte só de baixo. A primeira fonte é a fonte de cima, pois a água que jorra é de Deus para nós. E aqui eu aplico essa palavra para você. Aprenda a agradecer nos momentos da terra seca, porque logo, logo o Pai vai perguntar: o que tu quer que eu faça por ti? E tu faz como Axa, dai-me as fontes superior e as fontes inferior. Isso é Deus cuidando de nós, dizendo que tem fontes superiores, a fonte das grandezas, a fonte da realeza, a fonte da exaltação, a fonte da transformação. E Ele está nos ensinando que primeiro vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Fique com este pensamento e viva o milagre de Deus, pois Ele tem fonte superior e fonte inferior. Que Deus nos abençoe.